falar alguma coisa sobre avivamento. E eu creio que nós poderemos ser abençoados se estivermos não apenas ligados na palavra, mas dispostos a vivermos a palavra. Às vezes nós não conseguimos mensurar a importância de nós vivermos a palavra. E Jesus, ele contou uma história, uma parábola, dizendo que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é semelhante àquele que constrói sobre a rocha. E sobem os rios, sopram os ventos, cai a chuva e a casa não se abala. Ao passo que aquele que está sempre na igreja, sempre no culto, ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem que constrói sobre a areia. E o rio vai subir, o vento vai soprar, e as chuvas vão cair, e aquela casa não vai suportar a pressão que, de acordo com essa história de Jesus, vem de todos os lados. No rio, de baixo para cima, na chuva, de cima para baixo, nos ventos, lateralmente. E, obviamente, não vai conseguir. Então, para nós conseguirmos suportar as pressões dos dias atuais, nós precisamos viver a palavra. Para nós realmente sermos cristãos no sentido real da palavra, nós precisamos viver a palavra. Precisaremos viver a palavra para que realmente sejamos alcançados pela graça e, consequentemente, sejamos cristãos no sentido bíblico. A propósito, eu não sei se você lembra disso ou se você sabe disso, só abre um parênteses aí. Estou vendo uma criançada lá no fundão da galeria, lá em cima. Eles estão bem aí? Ou a conversaria deles está atrapalhando vocês? Está não? Também só tem os pais deles aí perto mesmo. Se estiver atrapalhando, não é vocês mesmo, né? Então tá bom, ó, bonitinho então, tá bom? Tá jóia. Você tem gente boa lá em cima. Mas então, como eu estava dizendo, a primeira vez que o povo de Deus, os seguidores de Cristo, foram chamados de cristãos, foi numa cidade chamada Antioquia, uma cidade grega, e foram chamados de cristãos justamente porque eles pareciam com Cristo, porque eles imitavam a Cristo, porque o modo de vida deles era semelhante ao modo de vida de Cristo. Isso assim serve como uma base para a nossa meditação. Será que eu seria chamado de cristão nos nossos dias? Será que você seria chamado de cristão, de cristã? Porque, de acordo com esse texto bíblico, os discípulos foram chamados de cristãos porque eles agiam como Cristo, porque eles pareciam com Cristo, porque eles eram seguidores de Cristo. E nesse sentido, então, talvez um percentual bastante reduzido de cristãos no nosso tempo seria chamado de cristãos naquele tempo. Então, isso é algo sério para a nossa reflexão. E o livro de Atos dos Apóstolos, eu quero só que você mantenha aberto, eu não vou ler um texto, eu só vou mostrar que ele trata da descida do Espírito Santo. E a partir daí, teologicamente falando, foi aqui nesse momento que a igreja cristã foi inaugurada. Para quem não sabe, não foi Jesus que inaugurou a igreja cristã, foi o Espírito Santo. Dizem os estudiosos de teologia, particularmente eu concordo, que Davi, ele era um tipo de Cristo, e Salomão, seu filho, um tipo do Espírito Santo. A questão da tipologia bíblica, já falamos alguma coisa sobre isso hoje. Davi, ele desejou construir o templo, ele projetou o templo, ele investiu pesado no templo, mas não construiu o templo. E qual foi o argumento de Deus? Deus disse, você tem as mãos sujas de sangue, porque ele era um guerreiro. E então, aquele que virá depois de você construirá o templo. Então, Salomão veio e ele construiu o templo. E então veio Jesus, que pagou o preço pela igreja, que investiu a vida na igreja, mas que não edificou a igreja no sentido de inaugurar a igreja, porque
ele tinha as mãos sujas de sangue? Obviamente, as mãos dele estavam sujas de sangue por um motivo completamente diferente da de Davi, mas aquele que veio depois dele, o Espírito Santo, inaugurou a igreja. Ele selou a igreja aqui em Atos 2. Jesus edificou, ele mostrou as bases e o Espírito Santo veio e selou. Ele desceu e edificou a sua igreja, ou a igreja de Cristo. Então foi o Espírito Santo que, quando veio, selou a igreja, possibilitou a inauguração da igreja, porque sem ele, queridos, sem o Espírito Santo, nós nunca seríamos igreja. Nós nunca seríamos igreja. Por isso, há sempre uma proposta teológica, uma discussão teológica acerca da possibilidade de conversão no pós-arrebatamento. Você, como cristão, deve saber que um dia Jesus vai voltar. E Jesus voltando, a igreja será arrebatada. E então alguns ficarão. E a pergunta que muitos fazem é: será que haverá salvação, conversão, durante o período pós-arrebatamento? As pessoas que ficarem, vai haver oportunidade de salvação? E há opiniões variadas entre os teólogos, justamente porque alguns advogam em cima do fato de que o apóstolo Paulo diz que há alguém que o detém a manifestação do anticristo. E quando esse alguém for tirado, então o anticristo se manifestará. E a Bíblia dá a entender que esse alguém é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo for retirado da terra, se com ele a pessoa não subiu, sem ele você acha que vai subir? Sem ele vai ser fácil a conversão? Outros, porém, entendem que não é o Espírito Santo que será tirado. Quem será tirada será a igreja. É a igreja que será tirada e não o Espírito Santo. O Espírito Santo continuará na terra ainda. A igreja, que é sal da terra e luz do mundo, é que será raptada, que será tirada da terra, e então haverá a possibilidade. Seja como for, sem o Espírito Santo não é possível haver conversão, porque ele, disse Jesus, será ele quem convencerá o homem. De quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Ou na ordem que vocês falaram, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai, quem convence o homem. Então, sem ele, é improvável que haja conversão. Interessante que Jesus, ele falou a Pedro: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Pedro andou com Jesus, mas vez por outra ele dava soltava cada pérola. Ele ainda não tinha o Espírito Santo, ele conseguia ser crente enquanto Jesus estava por perto, quando estava ligado. Mas depois, esse mesmo Pedro, depois desse dia de Pentecostes, Atos 2, ele foi um dos revolucionários, um dos sujeitos que doou a sua vida pelo Evangelho, porque o Espírito Santo estava nele. Então nós precisamos do Espírito Santo. Diga para o seu vizinho: você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E, queridos, quando nós falamos de avivamento, é impossível praticamente falarmos de avivamento sem falarmos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos mantém firmados na palavra. É o Espírito Santo que está conosco e nos conduz a toda a verdade. A Bíblia diz que ele nos conduz a toda a verdade. E falando de avivamento, então, sem dúvida, um dos maiores exemplos de avivamento na história do cristianismo aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Ali foi o primeiro de vários avivamentos. E eu gostaria de entender junto com você o que é avivamento, qual a proposta do avivamento, o que Deus pretende com o avivamento, quais são as utilidades do avivamento para a vida da igreja, para que nós possamos decidir em buscar o avivamento inicialmente para a nossa vida, como indivíduos, para que depois possamos buscá-lo como igreja. Mas é importante que, como indivíduos, estejamos buscando pelo avivamento. Nós temos, dentro da história do cristianismo, alguns exemplos de avivamento. Historicamente, o primeiro foi de Atos 2. Nós temos um grande exemplo de avivamento, que foi a Reforma Protestante, que começou, ou pelo menos se oficializou, no dia 31 de outubro de 1517. Ou seja, esse ano estaremos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Estamos vivendo um ano
que é, assim, importantíssimo dentro dessa visão de avivamento. Martinho Lutero, ele fincou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ali se começou a dar uma virada na história do cristianismo. Aquilo foi um avivamento teológico, um avivamento da visão das pessoas, que promoveu uma série de tragédias. Você ouviu isso? Promoveu uma série de tragédias, mas foi um grande avivamento. Nós vemos dentro da história um grande avivamento ocorrido no país de Gales. Nós vemos na história um grande avivamento em Los Angeles, que é chamado do avivamento da Rua Azusa. Então nós temos muitos exemplos de avivamento ao longo da história do cristianismo, mas para cada um deles foi necessário um preço. E às vezes nós falamos de avivamento e nós nem sabemos o que é avivamento. Nós falamos de avivamentos, mas não estamos dispostos a pagar preço pelo avivamento. E eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje conscientes do preço que é necessário pagar e principalmente o que é exatamente um avivamento. Nós podemos, amados, aprender hoje com a história de alguns avivamentos, para que nós não venhamos a cometer determinados erros que nós não temos necessidade de cometer. O que é avivamento? Eu queria começar com essa pergunta: o que é avivamento? Quando nós pensamos em avivamento, nós pensamos em crescimento. Via de regra, nós pensamos, está havendo um avivamento no país tal, está havendo um avivamento na cidade tal ou na igreja tal, porque está havendo uma explosão de crescimento. Há uma explosão de igrejas surgindo no lugar tal, ou há uma explosão de crescimento do número de crentes no país tal ou na cidade tal. E então nós presumimos com isso que ali está havendo um avivamento, mas números nem sempre retratam o avivamento, porque avivamento é muito mais do que números. Avivamento é transformação, avivamento é mudança, avivamento é poder, avivamento é unção. Então eu queria trazer alguns números para que você pudesse mensurar e entender do que eu estou falando. Ouça. Porto Rico tem 4 milhões de habitantes e tem o maior número de templos evangélicos por quilômetro quadrado em todo o mundo. 4 milhões de habitantes, maior número de templos evangélicos por quilômetro quadrado em todo o mundo. Mas 7 de cada 10 crianças são abusadas. E Porto Rico possui o maior número de divórcios do planeta. Mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Você acha que há um avivamento ali? É o lugar onde tem o maior número de templos por quilômetro quadrado. Mas não há um avivamento em Porto Rico. Há um crescimento de templos religiosos, mas não está havendo mudança nenhuma, nada substancial naquele lugar, nada de mudança. Guatemala, 45% da população é cristã evangélica, 45% da população, quase metade, mas 80% da população vive na miséria. Amados, eu não defendo a doutrina da prosperidade, eu não vejo que todos os crentes precisam ser ricos, eu penso que tem que ser próspero, e há uma diferença entre ser rico e ser próspero, entre ter dinheiro e ser próspero, porque a gente geralmente associa prosperidade a recursos financeiros, e você tem outras formas de ser próspero. Prosperidade não está vinculado necessariamente às finanças, se bem que não combina também com miséria financeira, não é? O fato de eu sempre cito esse exemplo, o fato de um pedreiro se converter não significa que ele vai virar engenheiro, ele vai continuar pedreiro, mas ele pode se tornar um pedreiro próspero. Dentro da sua realidade, ele pode ser próspero. É simples, não tem mistério nisso. De qualquer forma, a população, grande parte dela vive na miséria. Nós não temos que viver na miséria. Na sua opinião, há avivamento na Guatemala? Não. Nigéria,
54% da população é de crente, mais da metade. 54% da população é crente. E é o segundo país mais corrupto do mundo. Na sua opinião, há um avivamento na Nigéria? Não pode haver avivamento. Isso tem nada a ver com avivamento. Dallas, mais de 45% da população está em um culto evangélico no domingo pela manhã. Em Dallas, mais de 45% da população está num culto religioso, num culto evangélico no domingo de manhã. O número de divórcio, drogas e violência em Dallas é igual a qualquer outra parte dos Estados Unidos. Como uma cidade que tem um número tão exorbitante de cristãos que frequentam um culto evangélico pode não gerar nenhum tipo de mudança em termos de sociedade? Há, na sua opinião, um avivamento em Dallas? Porque, na minha opinião, não. Eu não vejo diferença nenhuma entre Dallas e as outras cidades. Brasil! Pode rir, eu deixo. No Brasil, cada vez mais existe crente, você sabe disso. No horário de culto, no horário que a gente está se deslocando para a igreja, você vê claramente que o fluxo de automóveis na rua aumenta consideravelmente. Se você sair em Friburgo por volta de 3, 4 horas da tarde, o trânsito está morto. Se você sai a partir das 18 horas, já há até congestionamento em alguns pontos da cidade. E nós sabemos que isso se deve ao fato dos cristãos estarem se deslocando para os cultos. É isso. Não tem outro argumento, é esse o argumento. Não é o povo ímpio indo para a bagunça, não, porque isso não é hora da bagunça ainda. Isso é hora de culto. Então é o povo se deslocando. Mas cada vez mais, então, há crentes e templos. Você, quando saiu de casa hoje, se você se deslocou de um outro bairro que não seja Brownies, você passou por vários templos evangélicos. Você passou por dezenas deles. E você sabe o número de templos evangélicos que há em nossa cidade. Então, há cada vez mais crentes e templos no Brasil. O povo no Brasil cai na unção. O povo rodopia, o povo fala em língua, há manifestações espirituais, mas nada disso ainda representa avivamento. Isso não representa avivamento. E a despeito disso, eu nem preciso te dizer que nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise familiar, conjugal e econômica. Eu não preciso dizer porque você sabe disso. Talvez alguns ainda não saibam, embora eu já tenha dito aqui algumas vezes, os pastores no Brasil estão na terceira colocação entre as classes mais desacreditadas que há no país. Os pastores estão atrás apenas dos políticos e dos policiais. E depois dos políticos e policiais, pastores são os tidos os mais desacreditados que existem. Você não sabe por quê? Liga a televisão que você vai saber. E você acha então que há um avivamento no Brasil? A gente fala de avivamento no Brasil, fala de crescimento no Brasil, mas há um avivamento. Que avivamento é esse que não causa impacto na sociedade? Deixa eu te dizer um país onde houve um avivamento, na Colômbia. Você não ouve mais falar do cartel de Cali, você não ouve mais falar do cartel de Medellín, porque estão praticamente falidos. Eu dei o testemunho, eu contei um testemunho, depoimento aqui há uns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, que um pastor amigo meu que ia sistematicamente na Colômbia, alguns anos atrás, porque lá há um grande congresso acerca de células, e ele ficou alguns anos sem ir, e agora ele foi outra vez e ele não conheceu o país, ele não conheceu Bogotá. Ele havia falado com a esposa que nunca tinha ido. Cuidado, porque nós não podemos sair de noite. Cuidado, porque o aeroporto é um lixo. Não saia de perto da sua mala, porque então vão roubar a sua mala. Parecia que estava chegando no Brasil. Cuidado. E começou a fazer N recomendações. Os táxis lá são lixo. A cidade é imunda, é tudo terrível. Só que nesse período que ele ficou, uns 5 ou 6 anos sem ir a Bogotá, a igreja cristã cresceu de uma forma explosiva. Aconteceram conversões em massa. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele não reconheceu o lugar.
Será que nós vamos para Bogotá mesmo? O aeroporto era novo. Os táxis eram uma frota nova, tudo carro novo. Não havia lixo na rua. As pessoas super educadas. O índice de criminalidade caiu de uma forma absurda. Enfim, mudou completamente, para surpresa dele. Lá no congresso de células que ele estava participando, houve uma interrupção para a participação do presidente da República da Nação, que foi até lá agradecer aos crentes, porque ele, o presidente, reconhece que foi pelo testemunho dos crentes, pela conversão do país, que a realidade mudou, porque houve uma transformação da sociedade a partir da conversão das pessoas. Isso é avivamento. Avivamento é isso, queridos. É nós causarmos transformação da sociedade. É as pessoas perceberem que estão lidando com gente diferente. É as pessoas perceberem que as pessoas são diferentes na forma de agir, na forma de lidar com o próximo. As pessoas são diferentes. Isso é avivamento. Avivamento não é o que acontece dentro das quatro paredes. Isso é, no máximo, renovação. Avivamento é um conjunto de transformações espirituais e morais. Diga comigo, espirituais e morais. Isso é avivamento, um conjunto de mudanças, um conjunto de transformações espirituais e morais, promovidas pela Igreja de Cristo, que causam transformação na sociedade. Isso é avivamento. O avivamento deve começar a ser ensaiado aqui e vivido no dia a dia. O avivamento deve começar aqui com a busca, mas deve culminar no seu trabalho. O seu patrão precisa discernir que você agora é diferente. O seu funcionário precisa perceber que agora você trata diferente. A sua esposa precisa perceber que houve mudança. O seu marido precisa notar que algo está diferente. Os seus filhos precisam notar transformação em você. Os seus pais precisam ver que algo aconteceu na sua vida. As pessoas precisam perceber, queridos, que algo diferente está acontecendo, porque houve uma transformação, um impacto, um avivamento no nosso coração, que as pessoas percebem. Você entende? Avivamento vai além, muito além das quatro paredes. Isso aqui, a reunião de domingo à noite precisa ser a celebração do resultado do avivamento. Precisa ser a celebração do que está acontecendo através das nossas vidas. E a gente vem para cá no domingo à noite para celebrar, para trazer nossos visitantes, nossos convidados, para eles perceberem, ouvirem a palavra de impacto da parte de Deus e serem estimulados a viverem essa palavra de impacto através das nossas vidas. Quando há o avivamento, para de haver disputas dentro da igreja, disputa por espaços. Quando há avivamento, para de acontecer de um querer ser melhor ou maior do que o outro dentro da igreja, porque nós somos todos servos. Quando há avivamento, nós não nos importamos, como disse Paulo, em sofrer o dano. Nós não nos importamos, não que vamos estar fazendo papel de bobo, mas nós não vamos nos sentir tão agredidos nos nossos espaços, porque há um avivamento dentro de nós, nós sabemos que estamos em Cristo. Você entende isso, amado? Isso é avivamento. Avivamento é quando há transformação. Avivamento é quando o que acontece aqui interfere diretamente no nosso ambiente de trabalho. Quando o que acontece aqui interfere diretamente nos nossos negócios. Quando a nossa vida religiosa interfere diretamente na nossa casa. Isso é avivamento. Nós estamos falando de um seminário de santidade, onde muitos que virão participar vão se escandalizar, vão dizer que isso é legalismo. Por quê? Porque nós estamos tão afastados do evangelho original, que quando a gente vier para esse seminário e começar a ouvir que namorado não tem que levar namorada para motel, eles vão ficar escandalizados e dizer, isso não é para a gente não.
Quando começar a ouvir que sexo antes do casamento é pecado, está escrito, vai começar a se escandalizar. Quando começar a falar de relacionamento em santidade dentro dos padrões bíblicos, talvez alguns se escandalizem dizendo assim: mas isso não é para os nossos dias. Por quê? Porque nós estamos fora dos princípios, nós estamos errando o alvo. Nós queremos buscar a santidade para as nossas vidas, mas sem custo, e não há santidade sem custo. Não há cristianismo sem custo. É claro que o custo maior Jesus pagou. É claro que o custo maior ele pagou. Mas cristianismo é renúncia, amados. E não adianta a gente querer poder a custo, a preço de banana, porque isso não vai acontecer, porque Jesus não barateia a sua unção. E às vezes nós sentimos falta dos milagres, dos sinais e do poder na igreja. Talvez seja porque Deus esteja também sentindo falta da santidade, da contrapartida da igreja, para que haja realmente sinais sobrenaturais. É por isso que alguns pastores televisivos ficam fazendo coisas que nós não acreditamos e achamos que tem armação por trás, que tem forçação de barra por trás, porque nós não conseguimos biblicamente desassociar os milagres à unção da santidade. Não há como fazer isso. Biblicamente, eu não consigo ver o Eliseu mandando o machado flutuar com a vida toda errada. Eu não consigo ver João e Pedro dizer para aquele aleijado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda com a vida toda errada. Eu não consigo ver isso. Não combina. Não combina. E tanto não combina que ele, quando foi e se apresentou diante do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal eclesiástico, e começou a ser sabatinado, um cochichou com o outro, um dos juízes, dos doutores da lei cochichou com o outro. Esse homem esteve com Jesus, porque ele fala igual Jesus, ele se expressa igual Jesus, ele usa os mesmos termos que Jesus, ele tem o cacuete de Jesus, ele é igual Jesus, ele esteve com Jesus, e se admiravam por ser um homem iletrado, e que falava de uma forma tão espontânea e tão cheio de unção, e eles perceberam que ele tinha estado com Jesus. Unção é isso. Avivamento é isso, é as pessoas começarem a conversar com a gente e perceberem que nós estivemos com Jesus, que nós andamos com Jesus, que há semelhança entre nós e o reino de Deus. É isso. E as pessoas olharam para a gente: o que aconteceu? Você agora é crente, né? Isso é o início, é o desenhar do avivamento. Ao invés de você chegar no trabalho e dizer assim: agora eu sou crente, a pessoa dizer: sério? É mesmo? Que engraçado, nada a ver, né? Nem parece, se você não me diz, eu nunca iria adivinhar. Aí tem alguma coisa errada. Unção é quando as pessoas percebem que há algo diferente em nós, que Cristo está em nós. Isso é unção, isso é princípio de avivamento. Como surgiram os grandes avivamentos, queridos? Falando de preço, os grandes avivamentos surgiram a partir da oração, da perseverança e da santidade. Não há como divorciar, como desvincular avivamento de oração, de perseverança e de santidade. A última ordem de Jesus, antes de subir ao céu, quando se reuniu com os discípulos, foi justamente de permanecerem na cidade até que fossem revestidos do alto. Ele disse: permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestido. E diz a palavra de Deus que eles estiveram então em Jerusalém em oração durante muitos dias, até o Espírito Santo vir. Essa é a história ou o princípio do avivamento de Atos. O avivamento da reforma aponta Lutero como um homem que orava 2 horas por dia. Fico pensando assim: eu não vou ter nem assunto para orar 2 horas por dia. É claro que eu não estou sugerindo que você tenha que orar 2 horas por dia. Eu sei, eu entendo que a nossa dinâmica de vida hoje é muito diferente da dinâmica de Lutero. Eu entendo que a nossa sociedade é bastante diferente da sociedade de 500 anos atrás. Mas a história diz
A história diz que Lutero orava 2 horas por dia, e diz também a história que quando Lutero estava com a agenda cheia, que quando ele tinha muitas atribuições para um dia, quando ele achava que não iria dar conta de resolver tudo que tinha para fazer naquele dia, então ele orava 4 horas para poder dar conta. É diferente do que eu faço, é diferente do que muitos de nós fazemos. Eu penso que Lutero se ajoelhava e orava, e a hora passava e ele não sentia, como eu ministrei na semana passada. Jesus, ele perdeu a hora, ele teve que andar sobre as águas, não foi para tirar onda, foi porque perdeu a hora, porque estava no monte orando. A hora passou e ele não sentiu. A gente hoje não, a gente ajoelha e ora, 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 e ora. Aí olha no relógio, passaram 2 minutos. Aí a gente acha estranho, gente, eu estou orando tanto tempo e só passaram 2. Relógio parou. O relógio deve estar parado, está com problema. Está com problema. Na Rua Azusa, quando Franklin Barman começou a se corresponder com Evan Robert e a orar, algumas pessoas testemunham que sobre a casa da Rua Azusa, onde eles se reuniam, havia um resplendor, como se a casa estivesse cercada de lâmpadas neon ou de fogo que não se consumia, porque havia um avivamento ali. Semana passada eu estava conversando com o irmão que falou que já foi no monte, e algumas pessoas ungidas que estavam oradas, sentadas, quando ela levantava, ele via a marca resplandecendo, e ele chegou a levar gravetos, como se estivesse pegando fogo para casa, que não queimava. Eu não sei quantos já tiveram. Alguém já teve esse tipo de experiência, que eu já ouviu falar? Algumas pessoas, já ouvi falar sobre isso várias vezes, mas eu nunca vi. Nunca vi. Tenho a sensação de que eu nunca vi, e se eu estiver lá no lugar, se eu pegar, o troço apaga. É a sensação que eu tenho. Mas já ouvi falar disso aí mesmo. Que o camarada, o negócio fica como se estivesse incandescente, né? E era isso que acontecia com o imóvel. Você já pensou? O fogo lambendo aqui dentro, e Deus movendo a unção, um avivamento acontecendo, e as pessoas passam na rua e começam a ficar impressionadas porque vem uma luz sobre a igreja. Era isso que acontecia na Azusa. Para haver avivamento é preciso haver o avivador. Avivamento não pode ser produzido pelos homens. Avivamento é resultado de busca. Mas nós vivemos numa cultura, queridos, que na grande maioria das vezes, salvo em raríssimas exceções, nós como indivíduos não temos essa ligação e essa intimidade com Deus. Nós optamos sempre em pedir para alguém que teoricamente, que presumivelmente tem maior unção do que a gente, para orar pela nossa vida. Não é errado não, a gente, é claro, depois do culto aqui, no final do culto, eu vou chamar pessoas para virem aqui, receberem oração, e você tem que vir mesmo, receber a ministração, a oração, isso faz parte. A Bíblia diz para a gente orar uns pelos outros, mas nós somos crentes. Você é crente, e então você pode orar. Você pode orar. Nós às vezes estamos viciados na oração do irmão, porque nós não acreditamos no poder e unção da nossa própria busca, da nossa própria oração. Talvez porque estejamos muito longe do avivador, daquele que pode realmente nos direcionar, daquele que pode nos avivar. E amados, um dos princípios, uma das bases da reforma protestante foi justamente essa. Foi essa separação entre clero e leigo.
porque antes havia o clero, o alto clero, que eram os santos, eram os separados, e os leigos eram os seguidores, aqueles que tinham a religião, que professavam a fé, mas a reforma separou isso. Nós somos cristãos, nós somos discípulos, nós somos servos de Cristo, nós somos seguidores do Senhor. Isso significa que a oração do clero não tem mais poder do que a oração do leigo. Isso significa que a oração do clero não vale mais do que a do leigo. Isso significa que nem existe mais clero e leigo, porque nunca existiu, porque o sacerdócio é universal. Porque você é servo, você é sacerdote real, você é nação santa, você é povo adquirido, você é alguém que pode buscar ao Senhor e interceder por sua vida. É o que a Bíblia nos ensina. Você entende isso, amado? Como surgem os grandes avivamentos? Através da perseverança. Se você pensa que hoje haverá um grande avivamento aqui, você está enganado. A ordem, lá em Atos capítulo 2, era para que eles perseverassem, e era, segundo Paulo colocou lá na carta aos Coríntios, cerca de 500 pessoas. Cerca de 500 pessoas viram o Senhor subindo e receberam a orientação de permanecerem na cidade até que fossem revestidos do alto. Mas só que no dia da descida do Espírito Santo, menos de 120 pessoas estavam reunidas. Ou seja, cadê as 380? Ficaram pelo caminho. Não houve perseverança. Para nós sermos avivados, para experimentarmos o avivamento, nós temos que perseverar. Precisa haver busca com perseverança. Eles perseveravam, diz o texto, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Eles perseveravam. Um homem chamado A.W. Tozer foi considerado o profeta do século passado. Ele dizia: todo cristão é tão cheio do Espírito quanto deseja ser. Preste atenção no que Tozer disse. Ele disse: todo cristão é tão cheio do Espírito como deseja ser. E ele acrescenta: não como gostaria de ser, mas como deseja ser. Porque querer algo é diferente de desejar. Gostar de algo é diferente de desejar. Um cristão, ele é cheio do Espírito na proporção do seu desejo. Porque quanto mais ele deseja, mais ele busca. Quanto mais ele deseja, mais ele insiste. Quanto mais ele deseja, mais se aproxima. Isso aponta para a paixão por Cristo, não é assim? Quantos aqui já se apaixonaram? Levanta a mão assim, bem alto. Quase todo mundo. Tem um ou dois metida durão aí que não levanta a mão, tudo bem. Mas quase todo mundo já se apaixonou, né? Levanta a mão de novo aí. Quem já se apaixonou? Ah, até pastor Ricardo Sverli já se apaixonou. Você não se apaixonou? Faz favor. Não, porque ele é durão, né? É difícil imaginar pastor Ricardo Sverli trazendo um buquê de rosas, de flores para a Mazinha, né? É difícil imaginar, mas até ele já se apaixonou. Então, olha só. Quando a gente se apaixona por uma pessoa, um homem se apaixona por uma mulher, a mulher se apaixona pelo homem, a gente quer estar junto, não é assim? Hoje eu não sei como é que funciona, porque tem negócio de rede social, às vezes o cara está namorando, a menina está do lado aqui, eles estão trocando beijo pelo celular, né? Oi, aí ela diz, oi, tudo bem com você? Tudo bem, está um do lado do outro, acho que é assim. Aliás, quem me dera fosse assim, nem precisaria disso aqui. Quem dera. Não é assim não. Mas de qualquer forma, queridos, de qualquer forma, as pessoas, quando estão apaixonadas, elas querem estar junto. Eu, quando comecei a namorar minha esposa, eu morava no Rio, e ela morava aqui, e toda sexta-feira eu subia a serra. Durante 6 anos de namoro, toda sexta-feira eu subia a serra, e voltava segunda-feira, algumas vezes de madrugada, para trabalhar. Dei mole, né? Já tem gente rindo, eu falei 6 anos, não foi? Eu namorei 6 anos, esquece isso. Mas era porque eu era muito duro, aí não estava dando, né? Mas depois, quando deu, casamos. De qualquer forma, amados, por que a gente faz isso? Porque quer estar junto. Nós queremos estar junto das pessoas, ou da pessoa por quem estamos apaixonados.
E eu não entendo por que com Jesus é diferente. Por que com Jesus a gente não quer estar junto, a gente não quer perseverar, a gente não quer orar, a gente não quer buscar? O novo convertido, ele geralmente representa de uma forma mais interessante o apaixonado, não é verdade? Ele se demonstra apaixonado, ele se mostra apaixonado. Então ele quer estar perto. Pode ver que o novo convertido, ele está junto no culto de oração, ele está no culto de estudo, ele está em todos os cultos, domingo, quinta-feira, ele vai em 2, 3 células, se tiver monte para orar, ele vai, vigília, ele está presente, enfim. Até que alguém na casa dele diz assim, leva logo o colchonete para a igreja, ele começa, aí um irmão mais antigo começa a dizer assim, não, olha, daqui a pouco esse fogo passa, mas não devia passar, não deveria passar. A gente deveria estar apaixonado pelo Senhor, mas não é assim que acontece. Nós deveríamos perseverar, porque na medida da nossa perseverança, nós vamos receber a unção de Deus. Nós vamos estar recebendo o poder do Senhor. E o terceiro ponto, queridos, dos grandes avivamentos é a santidade. Até o nosso conceito de santidade hoje está equivocado. Até o nosso conceito, até pouquíssimo tempo atrás, o nosso conceito de santidade era de usos e costumes. Uma pessoa era aferida na sua santidade pelo tamanho da manga da sua roupa, pelo estilo do seu terno, se a saia pegava lá embaixo. A irmã era avaliada na sua santidade se ela não raspasse a perna, se ela levantasse o braço e aparecesse bastante cabelo aqui, ela era santa. Era membro da igreja do Axilas Malafaia. Aí ela era santa. Mas esse não deve ser o padrão. Não deve ser isso. Não tem qualquer ligação entre uma coisa e outra. Alguns anos atrás, amados, nós cristãos éramos identificados pelo tipo de indumentária que nós vestíamos. Porque éramos diferentes. E eu queria que você lembrasse que quando Judas traiu Jesus, ele foi no jardim do Getsêmani e ele teve que dar um sinal para os sacerdotes. Ele teve que dizer, o homem a quem eu beijar é esse. Por quê? Porque Jesus se vestia igual a todo mundo. Porque não havia nenhuma diferença visual. O cabelo dele era do estilo de todo mundo. A barba dele era como de todo mundo. As roupas deles eram semelhantes de todo mundo. Ele não se vestia completamente diferente do padrão das pessoas corretas da sua sociedade. Então teve que haver um sinal. Não era esse o estilo da santidade dele. O que é santidade? Amados, ser santo significa ser separado. Santidade é separação. Aqueles que foram chamados para serem santos, eles foram chamados para estarem separados dessa sociedade, para estarem com um estilo de vida, com uma conduta, com princípios, com a ética, com a moral, dentro de um padrão diferenciado. Isso é santidade, isso é ser separado. É nós impormos o nosso estilo de vida, é nós impormos, é nós ditarmos os costumes que a sociedade precisa aderir. Nós precisamos bater na tecla que nós acreditamos, nós precisamos insistir naquilo que nós cremos, nós não podemos sofrer interferência das pessoas que estão fora, nós não podemos ser contaminados, nós não podemos tomar a forma do mundo. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, isso é significativo, queridos, foi para Roma que ele escrevia, para a sede do governo, de onde emanava o poder na terra, de onde vinham as regras, de onde vinham todos os costumes profanos da ocasião. Ele escreveu para a igreja que estava ali inserida, no olho do furacão, ele escreveu dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem o que seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
para que experimenteis a palavra de Deus. Enfim, amados, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, não vos conformeis com esse mundo. E a etimologia da palavra conformar é tomar a forma. A ideia é de um bolo que toma a forma da forma. Ele diz, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele estava dizendo, vocês não podem entrar na forma deles, eles é que têm que entrar na de vocês. Vocês não podem se contaminar, vocês não podem ser transformados segundo o padrão do mundo. Vocês precisam ser o modelo, ser a matriz. Nós precisamos ser a matriz. Nós somos matrizes. Eu falava alguns anos atrás, quando éramos um pequeno grupo, eu falava muito sobre isso. Eu dizia, nossa igreja amanhã vai ser exatamente como a igreja é hoje, de uma forma ampliada. Eu dizia, as moças vão se vestir da forma que as moças de hoje se vestem. Os rapazes vão interagir da forma que os rapazes hoje interagem. As famílias se comportarão da forma que as famílias se comportam hoje. Hoje somos uma amostra grátis da grande igreja que seremos amanhã. Por quê? Porque somos modelos, as pessoas chegam e nos imitam. As pessoas chegam e nos imitam. Irmãos, quando os irmãos que gostam de jogar futebol, a propósito, temos um futebol lá na arena, com o pessoal da igreja, quem quiser participar, pode participar, 9h30 da noite. É horário de crente, né? Que acabou as visitas, acabaram os cultos. Amanhã, 9h30 da noite na arena. Aí os irmãos novos convertidos chegam lá para jogar futebol, eles vão se comportar da forma que nos veem nos comportando. Se eu, como pastor, vou disputar uma jogada, o cara passa por mim, o que não é difícil, e eu mando-lhe uma banda nele, ele vai pensar que pode dar pernada no outro, e ele vai dar pernada. Se o sujeito erra o gol e o outro irmão xinga ele, o cara que está chegando, ele vai achar que pode xingar e vai xingar o outro. E esse será o padrão comportamental que nós estaremos ditando. Mas se o nosso futebol for em santidade, for para brincar, for para nos divertir, for simplesmente para praticar um esporte, para ter momento de comunhão, as pessoas vão perceber isso. É raríssimo sair um palavrão. Geralmente é de gente que está chegando nova, aí a gente chama, dá um toque discretamente, querido, olha só, é de crente aqui, não xinga palavrão não. Aí o camarada vai se adequando, né? Ele vai aprendendo aquilo ali, ele vai se acostumando, vai tomando a forma, vai se conformando. A irmã nova convertida chega na igreja, aí ela vê que ao invés da saia da irmã que está 30 anos na igreja ser decente, a saia é subinte. Aí ela acha que pode fazer a mesma coisa. Aí, às vezes, a irmã não tem noção, porque, queridos, a grande verdade é que lá fora isso não tem a menor importância. Quanto mais curto, melhor. Eu fui conversar com a mãe de um adolescente um tempo, e ela falou assim para mim, o que é bonito é para se mostrar. Falou. Deus se importa, Deus vê o coração. Eu falei, é verdade, Deus está vendo o coração, e o povo está vendo o resto. E não precisa, irmã. E às vezes as pessoas não percebem, porque não estão tomando a forma. Não entraram na forma de Deus e estão ditando padrões. Estão sendo imitadas. E hoje ainda não somos uma grande igreja, viu? Não pensa você que nós somos uma grande igreja. Não somos. Não somos. Deus ainda tem muito para fazer aqui. Tem muita multiplicação para fazer. Você crê nisso, amado? Amém. Nós somos uma igreja pequenininha dentro do projeto que Deus tem para nós. E você é o responsável para ditar o padrão de santidade, o padrão de princípios. Você é o responsável. Nós somos responsáveis para mostrar a linha comportamental. Nós somos responsáveis para mostrar a santidade. Nós somos os responsáveis. Na Azusa, no avivamento da Azusa,
O Espírito Santo, um dos líderes do avivamento, ele escreveu posteriormente, disse: o Espírito Santo não permitia que pensássemos, falássemos ou ouvíssemos mal contra qualquer pessoa. Já pensou o que é isso? Isso é avivamento. O Espírito Santo não permitia que eles pensassem mal dos irmãos. Ele não permitia que eu olhasse para o Isaac e dissesse assim: o Isaac agora é vereador. Ele não permitia isso. Ele não permitia que eu olhasse para o Neizinho e dissesse: ele agora é empresário. Ele não permitia. Ele não permitia que eu olhasse para as pessoas e pensasse o mal contra essa pessoa. Amados, alguns anos atrás, eu não sei se você vai lembrar disso, ou se você já estava aqui, nós fizemos uma campanha. Eu estava, na época, assim, meio irritado com algumas campanhas que a gente ouvia, porque a gente só ouvia campanha de prosperidade, campanha para conseguir isso ou aquilo. E nós fizemos uma campanha de santidade, a campanha da murmuração. E nós fizemos um pacto que durante um mês nós não falaríamos nada contra ninguém. Nós seguraríamos a nossa língua e da nossa boca não sairia nada que fosse ultrajante com o irmão. Nós não falaríamos mal de ninguém, só proferiríamos palavras de bênção. Quem lembra disso aí? Cara, que foi um tempo muito bom. Minha orelha não coçava. Era um tempo bom de bênção. E depois aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu fiquei pensando: meu Deus, a igreja ela saiu tanto dos trilhos, que nós temos que fazer uma campanha para a igreja fazer o que ela deveria fazer voluntariamente. Nós temos que fazer um desafio para a igreja ser o que ela foi chamada a ser. Nós não temos necessariamente, ou não deveríamos ter que fazer campanha para não falar mal do irmão. Nós não deveríamos fazer campanhas para não falar mal do próximo, para não denegrir a imagem de quem quer que seja. Nós não deveríamos agir assim, não deveria haver campanha. Esse deveria ser o nosso comportamento. Esse deveria ser o nosso comportamento, queridos. Mas temos que fazer campanha. O que isso sugere? Isso sugere que nós não temos sido santos como deveríamos ser, porque às vezes, amados, a gente tem um conceito errado de santidade. Nós pensamos que ser santo é não pecar em hipótese alguma. Amado, você é pecador. E existem pessoas que ficam decepcionadas consigo mesma, porque elas erram, porque elas fracassam, porque elas acabam titubeando, porque elas não alcançaram o padrão. Nós nunca alcançaremos o padrão, mas nós temos que buscar. Nós nunca alcançaremos o padrão estabelecido por Deus, porque o padrão dele é altíssimo, mas nós precisamos buscar. Não olhe para mim achando que eu sou mais santo do que você. Não olhe para mim achando que eu não erro. Não olhe para mim achando que eu sou o bam, porque eu não sou. Eu sou gente como você. Mas eu tenho lutado, como Paulo disse, eu tenho tentado matar minha própria carne todos os dias. Eu tento viver dentro do padrão de Jesus todos os dias, para não ser motivo, razão de escândalo para o Evangelho. E quando eu peco, acredite, e muito, eu reconheço o meu erro, e eu caio de cara no chão, e eu peço perdão a Deus. E eu peço perdão às pessoas, quando eu erro contra as pessoas. Eu acho estranho, existem algumas lideranças espirituais que não podem ser questionadas. Quando alguém se levanta dizendo: pastor, na minha opinião você falhou, ele é excomungado, ele é humilhado, porque ele cogitou a possibilidade do pastor ter falhado. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós somos falhos. E nós precisamos estar abertos à correção, amados. Nós precisamos estar abertos a ouvir sobre os nossos erros e consertar as nossas rotas, para alcançar o padrão de santidade estabelecido por Deus. Não fique decepcionado com você mesmo se você falhar amanhã. Não fique chocado com você mesmo se você falhar hoje, mas vigie. Não deixe a sua vida se tornar
de uma forma sistemática, uma vida fora do padrão. Existem cristãos que não vivem na luz, existem cristãos que não vivem dentro da ordenança do Senhor Jesus, e aí as coisas acabam extrapolando mesmo, para todos os lados, porque vivem fora do padrão, porque vivem na obscuridade, não vivem na luz, não vivem dentro do princípio. E não é sobre isso que eu estou falando de erros, de falhas humanas. Nós temos que buscar com o Senhor, no Senhor, a santidade, a separação, e quando falharmos, temos que ter essa consciência de que Ele é fiel e justo, e Ele é fiel para nos perdoar. O tempo já passou, eu vou parar aqui, porque eu estou na metade do meu esboço, semana que vem a gente continua, porque eu não quero te cansar. Mas, amados, nós precisamos buscar o avivamento para a nossa vida, como indivíduos, para que através da nossa vida, como indivíduos, nós possamos experimentar um avivamento coletivo, porque o dia em que cada um de nós, como indivíduos, nos comprometermos em ter a vida separada para o Senhor, então as coisas vão acontecer a nível de igreja. Você precisa se comprometer, amados, você precisa se comprometer em ser um cristão dentro daquilo que Deus quer, se envolver com a obra. No que você tem se envolvido a nível de igreja? A gente falou algum tempo atrás aqui sobre essa questão. O número ou o percentual de cristãos que se envolve com a igreja é um número muito pequeno, o percentual é muito pequeno. Quantas pessoas nós temos aqui hoje capacitadas para ministrarem, para começarem uma célula, para se envolverem com o departamento da igreja, para somarem no departamento infantil, na juventude, entre os adolescentes? Quantas pessoas nós temos em condições de se envolverem e de fazerem diferença dentro do reino? Se envolverem com a rede da família, se envolverem nos departamentos da igreja. Quantas pessoas poderiam estar envolvidas e com isso estariam se protegendo, porque estaria se envolvendo com gente envolvida, e estariam também somando para a sua própria vida e a vida do próximo. Buscar a santidade é estar envolvido com o corpo de Cristo. Buscar a santidade é ser parte do corpo de Cristo. Buscar o avivamento é isso, amado. É nós nos envolvermos com o reino e experimentarmos coisas sobrenaturais. Semana que vem a gente continua e a gente vai ver como isso pode funcionar na nossa vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.